24. Fertilidade. Pais, filhos, avós, tio, primos. A estrutura familiar reflete o quanto o projeto de Deus é tão bom. Nós sabemos disso. Assim como o nosso relacionamento com Deus deve ser alimentado diariamente, a família também necessita do nosso cuidado. O amor deve ser o alimento diariamente da família. Também necessita do nosso cuidado. O amor deve ser o combustível que alimenta a família. E cada cônjuge deve tratar-se ao outro com respeito. Aleluia! Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com respeito, como está lá no livro de Efésios 5:33. O amor é um elemento essencial para manter uma família unida e a manutenção desse projeto divino que Jesus é tão importante e ele é o óleo mediante entre o casal. Essa forma a família segue unida diante dos desafios da vida. Não são poucos, né, amados? São muitos desafios. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois cônjuges defende-se um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, como está no livro de Eclesiastes 4:12. E também Cristo deve ser o óleo que une a família. Todos devem convergir para o mesmo caminho, assim como Jesus foi convidado nas bodas de Canaã. Como está lá no livro de João 2, o primeiro versículo e o 2. Nós devemos convidar-nos a entrar no nosso lar e trazer, e através de Jesus, que a família recebe a direção. Então o lar deve estar na direção de Jesus. E a família é um projeto de Deus. Valorize esse lindo projeto. Coloque Jesus em primeiro lugar e tenha uma família abençoada. Né? O projeto divino para a família de Isaac e Rebeca. Este plano era um só. Incluía a aliança que Deus fez com Abraão, que uma descendência seria numerosa e abençoada, como está lá no livro de Gênesis 12, no primeiro versículo e no 3. Esta aliança foi passada para Isaac, que casou-se com Rebeca, conforme a orientação de Deus, que está no livro de Gênesis 24, o verso 50 e 67. Verso 67. Ao descobrir a esterilidade de Rebeca, parecia que os planos de Deus não se cumpririam. Diferentemente de seu pai, Isaac orou a Deus para que a madre de sua esposa fosse aberta, que ela tivesse filhos. E o que vai ocorrer 20 anos depois,
desta oração, já com Abraão tendo 60 anos de idade, como está no livro de Gênesis 25, 20 e 21. Pessoal, amados, porque naquela época, quando uma mulher não podia ter filho, ela tinha madre fechada, como eles dizem, né? Então, essa mulher era olhada de uma forma estranha, porque ela ia interromper a família, porque naquela época era interessante que tivesse bastante filho, e o casal tivesse a casa cheia, né? Mas se a madre era fechada, dava-lhe direito dele sair em busca de outra esposa, ou até mesmo da criada que estivesse em casa trabalhando com a sua esposa. Então era muito triste para essa mulher, né? Ver uma situação dessa. Mas Isaac, ele não fez isso. Ele chegou para Deus e disse que era para abrir a madre da esposa. E ele esperou por 20 anos esses dois meninos que iam crescer no ventre da mãe de Rebeca. E quando os meninos de Isaac viveu dias de dificuldade, e na juventude eles e o seu pai foram colocados à prova por Deus. Como está no livro de Gênesis 21, 9 e 10, e depois Gênesis 22, o verso 1, 2 e 9. Tais experiências certamente ensinava Isaac a confiar em Deus. E o propósito precisava de Deus, a presença de Deus, o atributo divino que iniciava o conhecimento de todas as coisas. Contudo, este atributo não cauteloso, ou seja, ele não implicava em determinadas da vida do ser humano. O futuro de Esaú e Jacó. Agora nós vamos falar sobre o futuro desses meninos. Antes mesmo do nascimento de Esaú e Jacó, Deus revelou a Rebeca, no caso que eu estava falando ali atrás, que os filhos tinham destino diferente, o que o mais novo seria mais forte do que o primogênito, que tinha nascido primeiro, como está no livro de Gênesis 25, 23. Sendo assim, Deus já sabia antecipadamente o que havia de acontecer com os meninos, né? Com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Aplicação prática, né? Agora nós vamos ver. Nada pode impedir os planos de Deus. E quando Deus ele tem um plano, nada impede. Seus desígnios se cumprem no tempo certo, entendeu? Mesmo pessoas fiéis a Deus enfrentam lutas e adversidades, mas sempre devemos orar e chamar ao Senhor. É possível aprendermos com os erros dos outros, a fim de não continuarmos o mesmo erro. Deus, em sua presença, nunca é pego de surpresa sobre nenhuma circunstância. O problema é que surgiu, né? A esterilidade de Rebeca. Este foi o primeiro problema
surgiu na vida de Isaac com a Rebeca. Após se casarem, a descoberta da esterilidade dela, o gravante deste problema é que nesta época mulheres estéreis era considerada inferior, pois não podia procriar, sendo culpada assim de prejudicar o futuro da família. Por isso que o marido de mulheres estéril tinha o aval da sociedade para repudiar e ter outras esposas, a fim de ter filhos com elas, inclusive com uma serva que os tivesse. No entanto, Isaac optou por buscar o milagre de Deus, como está no livro de Gênesis 25 e o verso 21. O conflito entre os meninos. O conflito entre Esaú e Jacó começou no ventre de sua mãe. Rebeca lutava dentro dela, causando grande desconforto. Essa luta intrauterina simbolizava a disputa que ocorria entre os meninos, os dois irmãos, durante toda a sua vida. Rebeca orou a Deus pedindo dessa questão. Deus lhe dá uma resposta surpreendente, como está no livro de Gênesis 25, 22 e 23. O favoritismo do casal pelo filho. A Bíblia informa que Isaac amava a Esaú, que era o filho mais velho, e a Rebeca amava o mais novo, que era Jacó. Está no livro de Gênesis 25 e o verso 28. Isaac amava mais Esaú por sua habilidade. Ele tinha mais habilidade nas caças, enquanto que Rebeca tinha um vínculo especial com Jacó, por saber que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo. Deus tinha um propósito diferente para Esaú e Jacó, mas isso não significa que Isaac e Rebeca usassem de predileção e favoritismo entre eles. Porque às vezes eu não sei, uns falam assim que a gente ama um filho mais que o outro. Eu não sei, acho que não, né? Os filhos a gente é tudo igual, né? Tem mais de um, sabe que estamos todos iguais. Mas um agrada mais a gente, né? Sim, se tem uns mais obedientes, tem aqueles que gostam de desobedecer, gostam de descansar. Então, é igual na minha casa. A minha filha, era o meu sonho de ver ela com as crianças aqui com a gente. Mas ela tirou daqui e levou para lá. E já tenho meu filho, que já é mais chegado em mim, que eu queria que ele estivesse na igreja também, não está. Tem essas coisas, né? Fazer o quê? Já somos grandes, a gente tem que respeitar. E a implicação prática: todos os filhos são herdeiros de bênção do Senhor, e os pais não devem tratá-los com predileção.
Quer dizer, acho que a predilação eu nem fui buscar o que é, mas eu entendo que deve ser um tratar um melhor que o outro, né? Eu acho. Eu não tive tempo de buscar a diferença. Porque sempre quando tenho alguma palavra, eu gosto de buscar para saber o que é, né? Mas dá para entender que é isso. E a Bíblia nos adverte sobre a parcialidade e suas consequências, como visto também na história de João e seus irmãos, como está no livro de Gênesis 37, verso 3 e 4. A predileção, favoritismo, a parcialidade para com os filhos produzem sérios conflitos na família. Aí nós vamos ver sobre o problema da dilação, a predileção por filhos e os perigos, consequências da predileção. É o desejo de Isaac para com Esaú, como está no livro de Gênesis 27, o verso 1 e 15. Isaac já era idoso e cego, né? Achou que logo morreria, por isso preocupava em abençoar a Esaú com a bênção da patriarcal, do direito da primogenitura. Aparentemente não havia nada de errado neste desejo de Esaú, né? Por ser o filho mais velho e tinha esse direito, né? Isaac, entretanto, não compreendeu o projeto e o plano de Deus para os seus filhos, ignorando a profecia que está lá registrado no Gênesis 25, 23. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação ao filho e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentisse prejudicado. O plano de Rebeca. Rebeca tinha um plano para com Jacó. Está no livro de Gênesis 27, 5, 17. Basicamente, no que Deus falou com ela, Rebeca entendeu que a bênção da primogenitura deveria ser de Jacó e não de Esaú. O que Rebeca não entendeu é que a bênção que Deus prometeu para Jacó não depende da bênção de primogenitura. A sabedoria do acordo feito entre Esaú e Jacó e da desobediência de Esaú ao se casar-se com uma mulher estrangeira, ela toma uma atitude. Demonstrou não confiar nas promessas, nas profecias de Deus quando revelou, né? Então, amados, ainda tenho um trecho aqui, nas ordenanças dos fatos, né? O que Deus trocou um plano e agiu por conta própria para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. O problema da predileção pelos filhos, qual deveria ser a postura de Isaac, né? A postura de Isaac, eu acredito que é a postura de qualquer pai, qualquer mãe, é agir com habilidade e sabedoria para contornar os conflitos que havia entre Saul e Jacó. Ter o discernimento que Deus não age segundo a lógica humana, mas segundo a
pela sua sabedoria. Qual deveria ser a postura de Rebeca? Lembrar a Isaac da profecia que teve, eles receberam, e preferido por Deus, acerca de Jacó e Esaú, quando ainda estava no seu ventre, né? E às vezes nós esquecemos que Deus tem um plano na nossa vida, né, amados? Quantas vezes? E por mais, eu acredito que se nós estamos aqui, nós nascemos, estamos aqui porque Deus tem um plano na nossa vida, na minha, na sua, e é um plano maravilhoso, é um plano de salvação, é um plano que a qual Ele deixou que um dia eu subirei e voltarei para levar vós para que onde eu estiveste, estejais vós também. E também a gente receber as heranças do nosso Pai Celestial, né? Que a coroa Ele vai entregar para nós, a coroa de ouro, de brilhante, do nosso trabalho que nós temos feito aqui na terra, não é verdade? Então, amados, são essas as minhas poucas palavras que eu trouxe para vocês. Não sei se eu consegui atingir o entendimento de vocês, né? Sobre esse conflito, sobre o projeto de Deus que Ele tem com a nossa família, conosco, né? Eu espero que tenha alcançado. Vamos, amados?